Eu acabei de ler o capítulo 26 de Bakira Ren e eu tô a fim de dar uma comentada em tudo que aconteceu e as minhas previsões. Vai ser um vídeo bem curto, apenas analisando o que ocorreu nesse capítulo, então sem mais delongas, bora lá. Bom, no último capítulo a gente teve aquela cena do Hanayama falando que iria retribuir o fato de ele ter interrompido a luta pro Tokugawa, com muitos, inclusive eu, achando que ele e o Jack iriam lutar. Mas com esse capítulo nós concluímos que os planos continuam os mesmos, e a luta dos dois gigantes, Jack versus Piccolo, ainda é a prioridade, já que no início do capítulo a gente vê ali o Baki, que, detalhe, é o protagonista, mas que a gente mal vê ele, o que faz sentido, né? Já que o foco de Bakira Ren é no Jack, além de que desde que o Baki enfrentou o pai dele e foi reconhecido pelo Ogro como um oponente digno, ele tá num nível muito acima dos demais, então realmente não tem um oponente à altura pra ele, então não tem por que ele ficar aparecendo muito, não tem ninguém que ele possa enfrentar além do Ogro. Mas bem, é interessante ver o Baki debatendo ali com o Tokugawa, sobre o Jack e o Piccolo, eles questionam sobre qual tem a melhor mordida, depois perguntando ali sobre quem ganha em atributos físicos e tudo mais. E é legal ver o Baki falando essas coisas, porque embora o Baki seja um jovem de 20 ou 19 anos, ele tá ali naquela faixa etária, ele é um cara que pode ser considerado já um mestre, né? Considerando que ele domina com excelência várias artes marciais e até desenvolveu técnicas próprias, além da experiência de batalha avassaladora que ele tem, desde muito novo, enfrentando oponentes muito fortes. Então é legal ver um cara do calibre dele fazendo essas análises. E com isso a gente vê ali o Piccolo na arena subterrânea, parece que é inevitável, né? O Piccolo acaba sempre voltando para lá, no início da saga dele ele é levado para lá, pelos americanos, né? Já que era o único lugar que tinha pessoas fortes, era no Japão, ali na arena subterrânea. Depois na saga do Musashi, emboscado naquela armadilha lá com que eles jogam um anestésico lá para ele desmaiar, ele é levado de volta para a arena subterrânea e aqui tá ele de novo. Parece que inevitavelmente ele sempre acaba voltando para lá. E aí nós vemos o Baki ali chegando. E, tipo, ele recebe o Baki mostrando que o Piccolo, apesar de ser, teoricamente, um cara selvagem, ele ainda é amigo. A gente vê isso com o Musashi também, ele também tinha isso. O Musashi vai lá, vê ele. E aqui nós temos a cena que eu acho que impressionou todo mundo, que foi o fato do Piccolo falar. Porque, óbvio, o Piccolo fazia uns grunhidos, uns barulhos, mas por ser um homem da pré-história, ele não entende nenhum idioma moderno. E a gente vê que ele só entende a linguagem da luta, né? O Yujiro se comunica com ele pelos punhos. O Yujiro mesmo fala, ó, você vai entender o que eu quero falar com você como uma mãe que faz o filho entender só pela linguagem do amor, sem precisar falar. Então você vai entender com a linguagem dos punhos. E parece que a única forma de se comunicar claramente com o Piccolo é através dos punhos. Todos os lutadores ali que enfrentam ele fazem isso. E ele falando agora, mesmo que com uma certa dificuldade, o Baki até pede para ele repetir ali, significa que de pouco em pouco ele está se habituando à era moderna. Inclusive isso é citado no início de Bakira Ren, se eu não me engano. A gente vê que ele adaptou a dieta dele, por exemplo, tem aqueles quadros dele caçando um pato, ele caçou aquele crocodilo gigantesco nos esgotos, ou seja, de um cara que predava dinossauro, ele teve que se virar nessa era. Então ele caça animais ali dos esgotos, às vezes uma raposa, uns animais assim, um guaxinim. A gente tem aquele quadro dele com dois animais na mão, né? Mas a sorte para os humanos do verso de Baki é que ele não se alimenta de humanos, né? Pelo menos não de qualquer humano, ele só preda aqueles que ele considera oponentes dignos. Isso me fez ficar com uma dúvida, que é a seguinte: com o Piccolo mais civilizado, será que essa luta vai ter o mesmo peso da primeira? Porque vale lembrar que àquela altura, no primeiro encontro dos dois, Piccolo parecia ser um obstáculo intransponível, até para a elite de Baki. E o que mais preocupava era o seu costume de se alimentar daqueles que lhe dessem uma boa luta. E dentro desse contexto era bem tenso, porque a gente sabia que quem enfrentasse o Piccolo ia ter o destino selado, considerando que ele era um cara muito forte e que nem a elite conseguiu ganhar dele. Qualquer um que enfrentasse ele iria ser devorado. Não é à toa que de todas as lutas principais do arco, o único que saiu sem sequelas foi o Baki. A gente vê ali que o Hetsu ele perde uma perna, o Katsumi perde um braço e o Jack perde metade do rosto.
Então, será que essa luta vai ter o mesmo peso? Será que o Piccolo vai manter a sua tradição de devorar os oponentes, considerando que agora ele tá mais civilizado e tudo mais? A gente vê até no início ali de Bakira Ren, ele tava com o cabelo amarrado, né? Ele não tava com o cabelo solto. Então, tipo, agora ele se veste até com umas roupas ali. Ele vive praticamente como um mendigo, de certa forma, né? Até quando o Jack e o Tokugawa encontram ele tá meio parecendo um mendigo ali. O próprio Dr. Albert Payne cita isso, né? Que ele tá mais habituado à era moderna. Então eu me pergunto se ele vai, se em uma ocasional vitória dele, ele vai devorar o Jack. É lógico que tipo, ele não vai devorar o Jack, literalmente, né? Na própria saga do Piccolo, o Itagaki dá várias desculpas para os personagens literalmente não morrerem. Com o Hetsu, ele é sedado. Com o Katsumi, ele assume que tipo, o Katsumi foi tão impressionante que pra ele aquilo já era suficiente, ele se permitia sair de barriga vazia dali. O Jack, foi a questão dele deixar o Jack pra depois, pra devorar o Jack depois. E com o Baki foi a questão de, tipo, ele ficar muito fudido da cabeça com o fato dele ter usado uma técnica pra vencer do Baki, mesmo que por instinto. Então, assim, se naquela época eles já inventaram algumas desculpas, entre aspas, que fazem sentido, mas que foram mais desculpas para os personagens não morrerem, aqui eu acredito que vai ser a mesma coisa. Mesmo que ele tente devorar o Jack, ele não vai acontecer, até porque essa saga é focada no Jack. Então, mesmo que o Jack perca, o que eu acho que não vai ocorrer, eu acho que vai ocorrer ou um empate, alguma coisa parecida com um empate, ou o Jack vai ganhar de fato. Mas no caso, eu não acredito que ele vai devorar o Jack. Mas a minha pergunta é se ele vai tomar a iniciativa de fazer isso. E outra coisa que eu tô querendo ver é a questão da mordida. Será que o Godou do Jack já superou as presas do Piccolo? Eu tô muito ansioso para ver tudo isso. Eu quero muito entender, ver como que isso vai ser trabalhado, como que essa luta vai acontecer de fato, né? Quero ver o nível que o Jack tá. Agora que a gente vai realmente ver o nível que o Jack tá, porque até aqui ele enfrentou uns caras que podem até ser fortes, mas não estão no mesmo nível dele. O Piccolo é um cara que tá no nível dele, então a gente vai ver como que ele vai lidar com essa ameaça. Bem, esse foi o vídeo. Como eu disse, é um vídeo mais curto, só estou analisando aqui o que ocorreu nesse capítulo. Eu gostei bastante desse capítulo, até por causa da questão do Piccolo falar. Mas enfim, é isso. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Se inscreve, deixa o like e me diga aí nos comentários o que você achou desse capítulo. Enfim, é isso. Em breve aí vai sair vídeo novo, mais trabalhado, né? Não uma review só de capítulo. Mas enfim, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. É nóis!